Já parou para pensar como seria poder olhar através da pele de um animal e saber exatamente o que ele tem? Hoje a gente vai explorar justamente isso. A incrível revolução tecnológica na saúde animal que está tornando o invisível visível e transformando completamente o jeito que cuidamos dos nossos bichos. O ponto de partida é sempre um desafio enorme, né? O animal não fala onde dói, não descreve o que está sentindo. Então, quando um veterinário olha para uma imagem como essa, um raio-x, é como se fosse um detetive tentando desvendar um mistério. E essa imagem é a primeira pista para encontrar as respostas. Para começar, vamos dar uma espiada nessa primeira janela para o interior do corpo dos animais. Vamos ver como a tecnologia de imagem deixou de ser quase um jogo de adivinhação para se tornar uma ciência de altíssima precisão. Olha, antigamente, o diagnóstico dependia basicamente das mãos e dos olhos do veterinário, sabe? Era muito na base da observação e do toque. Mas, nossa, nas últimas décadas a coisa mudou de um jeito impressionante. O que antes era um palpite bem informado, hoje virou uma visualização clara, direta ao ponto. Só que essa janela para dentro do corpo não é uma só, não. Pelo contrário, hoje em dia é como se fosse uma caixa de ferramentas super tecnológica. E cada ferramenta serve para mostrar um pedacinho diferente desse quebra-cabeça que é a saúde de um animal. E a variedade de ferramentas é, uau, impressionante. A gente está falando de muito mais do que só o raio-x. Hoje os veterinários usam ultrassom, tomografia, ressonância magnética. A lista é longa. E o detalhe é que cada uma dessas técnicas é uma especialidade. Precisa de muito estudo para saber interpretar essas imagens direitinho. E aqui dá para ver perfeitamente por que precisa de tanta ferramenta diferente. Dá uma olhada. Na esquerda, o raio-x mostra os ossos com uma clareza incrível. Ótimo para ver uma fratura, um problema na articulação. Já na direita, o ultrassom revela os tecidos moles, os órgãos. Tá vendo? São peças diferentes do mesmo quebra-cabeça. Ok, mas conseguir a imagem é só o começo da história. A revolução de verdade mesmo acontece quando essas imagens se tornam digitais. É aí que o jogo muda completamente. Vamos entender como. Porque pensa bem, qual era o grande problema antes? Com aqueles filmes físicos de chapa, a colaboração era um parto. Era difícil, demorado, caro. Imagina que o maior especialista no assunto está em outra cidade, ou até em outro país. Como é que se pedia uma segunda opinião rápido? Simplesmente não dava. Aí que entra a solução. Uma tecnologia que mudou tudo, chamada Pax. Para simplificar, imagina que é tipo um Instagram, só que super seguro e exclusivo para imagens médicas. Com isso, um veterinário numa cidade pequena pode mandar um raio-x na hora para o maior especialista do mundo e ter a resposta em minutos, não em dias como era antes. Essa mudança do físico para o digital, nossa, ela muda simplesmente tudo. Adeus aquelas chapas de raio-x que podiam se perder ou estragar, agora são arquivos digitais, seguros, guardados na nuvem. A espera de dias pelo correio acabou, virou compartilhamento instantâneo. E o mais legal, em vez de só uma pessoa olhando, agora é possível ter uma rede de especialistas do mundo todo colaborando para chegar no melhor diagnóstico. E o impacto disso na prática é gigantesco. As clínicas ficam mais ágeis, a telemedicina vira uma realidade, os custos a longo prazo caem, mas o mais importante é que isso democratiza o acesso a um diagnóstico de ponta. Aquela clínica pequena, lá no interior, pode ter acesso ao mesmo nível de conhecimento de um hospital de referência numa capital. Beleza, agora que a gente já tem essa base digital toda montada, vamos mergulhar na tecnologia que está no topo disso tudo, a inteligência artificial. E aqui tem um ponto super importante. A inteligência artificial não veio para substituir o veterinário, de jeito nenhum. Ela é uma assistente, uma ferramenta poderosa. Pense nela como um segundo par de olhos, um especialista super treinado que está ali do lado para ajudar o veterinário a enxergar mais coisas e a ter mais segurança na decisão. E o processo é super eficiente. Funciona assim: a imagem digital entra no sistema, a IA analisa aquilo em segundos, ela aponta possíveis problemas, áreas que talvez o olho humano deixasse passar e gera um laudo, digamos, turbinado. Mas no fim das contas, a palavra final, a decisão baseada em todo o contexto, continua sendo do especialista, do veterinário. E aqui está o verdadeiro superpoder da IA. Olha só, a capacidade de detectar padrões e anomalias sutis que podem ser difíceis de identificar a olho nu.
Para pensar nisso. A IA consegue ver detalhes mínimos, conexões que são quase invisíveis, coisas que até o olho do veterinário mais experiente poderia não perceber. Tá bom. Mas depois de falar de toda essa tecnologia, Pax, IA, o que isso tudo significa na prática para o bichinho que está lá na mesa de exame? Significa, sem exagero, uma completa revolução no diagnóstico por imagem veterinário. Não é só uma melhoriazinha aqui ou ali. É uma mudança total na forma como o cuidado com a saúde animal é feito. O resultado final é esse: diagnósticos que saem mais rápido e são muito mais certeiros. Numa emergência, por exemplo, onde cada minuto faz a diferença, essa agilidade pode ser o que salva uma vida. Isso leva a tratamentos mais eficazes e, no fim de tudo, a mais qualidade de vida para os animais. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, né? Uma pergunta para o futuro. A gente está só no comecinho, só arranhando a superfície do que essa tecnologia pode fazer. Conforme essas ferramentas ficam mais e mais poderosas, capazes de ver ainda mais longe, como será que isso vai transformar a próxima geração da medicina veterinária? O que mais a gente vai conseguir enxergar?